Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Teologia Equilibrada, onde a gente tenta trazer para vocês estudos de qualidade, baseado na Bíblia, baseado nos melhores autores e que traz para a gente de fato o que a gente está querendo. Equilíbrio teológico sobre diversos temas aí da Bíblia. E hoje o assunto é dízimo. Quem nunca passou pela dificuldade aí com o dízimo? Eu já tive dificuldade com o dízimo. E você, já passou por alguma dificuldade? Já teve dificuldade de entregar ali a sua contribuição, de fazer ali, depositar diante ali dos pés do Senhor a sua contribuição para que o Evangelho aí avance, se propague? E aí, o que você tem a nos dizer? Deixa aí no comentário se você já teve alguma dificuldade. Não esqueça de dar o like aí no seu vídeo, lógico, se você gostar, mas já pedimos para você dar aquela moral, já senta o dedo no like aí. Se possível, compartilhe o vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assina aí, bate no sininho, se inscreva no canal, ative o sininho para que toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você esteja aí alerta e ativo junto com a gente. E então, sem mais delongas, vamos direto aí ao assunto, esse assunto que é tão debatido, tão difundido aí no meio evangélico, no meio cristão e também muito difundido aí na internet, muito falado. Mas a proposta nossa aqui é tentar entender melhor o dízimo, onde que surge pela primeira vez, em que contexto que ele surge, como o dízimo vai se desenvolvendo aí ao longo de toda a Bíblia. E nós vamos fazer esse vídeo, visto que é um assunto um pouco complexo, complicado, até chegar no desenrolar do Novo Testamento. A gente vai fazer uma série de vídeos explicando desde onde ele começa até onde ele vai e seu desenrolar para que a gente consiga entender melhor. Então será uma série de vídeos aí explicativos e de estudos e de bons conteúdos. Vamos lá? Então a nossa primeira ideia aqui é trazer uma pergunta. Será que o dízimo é para os dias atuais? Será que ele deve acontecer nos mesmos moldes do Antigo Testamento? A gente sempre diz assim, nós temos que ser bíblico, sola Escritura. Mas se a gente tem que ser bíblico, o dízimo não teria que acontecer da mesma forma que aconteceu lá no Antigo Testamento, se a gente for aplicar esse sentido? Mas vamos entender melhor aqui. A gente vai tentar entender o que é dízimo, como ele surge, como surge essa prática do dízimo. O dízimo era dinheiro? E aí no desenrolar dos vídeos, dos próximos, nós vamos elucidando, esclarecendo essas dúvidas aí. Mas o que vem a ser dízimo ali naquele contexto onde ele surge pela primeira vez em Gênesis 14, 20, o termo ali é maaser, ou seja, que quer dizer a 10ª parte de alguma coisa ou a 10ª parte de algo, e ele surge num contexto bem peculiar, bem específico. E diz lá assim, Gênesis 14, 20, e louvado seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Então Abrão deu a ele 1/10 de tudo. Mas uma pergunta que a gente precisa se fazer aqui. O que seria esse tudo que esse homem chamado Abrão deu naquele contexto e naquele momento ali? O que seria esse tudo de acordo com o contexto? E existe uma regra básica dentro da hermenêutica aí para os estudiosos, a regra básica de interpretação é que jamais nós devemos entender um texto fora do seu contexto. E você já deve ter escutado aí que texto fora de pretexto ele vira, escutei daqui, ele vira pretexto. Então um texto fora de contexto vira pretexto para interpretações erradas e aprenda aí. Nunca na Bíblia um texto deve ser considerado fora do seu contexto. Ok? Então nós precisamos lembrar aqui da história. O que está acontecendo naquela situação ali, que esse homem Abrão dá o dízimo de tudo? Precisamos entender. Vamos lembrar aqui a história de um homem chamado Abrão e de um homem chamado Ló. Abrão era tio desse homem chamado Ló. Eles viviam juntos.
Até que a Bíblia nos diz que Abrão tinha enriquecido de tal maneira, muitos bois, muitas ovelhas, muitas propriedades, muitas tendas, ele fica rico, e o seu sobrinho também tinha muitas posses, muitas tendas, muitas ovelhas, muitos bois. A terra fica pequena para os dois. Então eles não conseguem mais viver junto por falta de espaço. E o que acontece? Aqueles que tomavam conta dos bois, das ovelhas de Abrão, começam a brigar por causa do espaço com aqueles que tomavam conta dos bois, das ovelhas de Ló. E eles começam a ter conflitos, isso começa a gerar conflitos entre eles. E Abraão, muito sabiamente, ele vai chamar o seu sobrinho e vai ter uma conversa ali com ele, vai dizer, ó, tá pequeno aqui para nós, eu vou deixar você, né, olhar aí do monte aí, olha aí, vê para onde você quer ir, se você quer ir para um lado, se você quer ir para o outro, eu vou deixar você escolher. Então Ló olha e diz assim, eu vou para essa terra aqui. Que terra era essa? Era uma terra chamada Vale do Jordão, e essa terra ficava próximo a Sodoma. Guarda isso daí. Ele escolhe para lá, essa terra era mais irrigada, havia mais pastagem. Ló não era bobo, ele foi e escolheu essa terrazinha boa aí, onde tinha mais pastagem, onde tinha mais água para o seu rebanho. E Abrão, beleza, vai lá, filho, Deus te abençoe. Ele foi, Abrão foi para o outro lado, e por morar nas proximidades ali de Sodoma, o texto depois vai dizer que Ló estava morando em Sodoma, e o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra. A Bíblia diz que é a guerra de 4 reis contra 5 reis. E o que diz ali o texto? Que um rei chamado Bera, que era o rei de Sodoma, ele se rebela contra um outro rei chamado Quedorlaomé, que era rei de Elão. Esse Bera nos parece, ao que tudo indica, e de acordo com o comentarista Champlin, ele diz que esse Bera era um vassalo do rei Quedorlaomé. Ele estava cativo, prisioneiro, e pagava impostos a esse Quedorlaomé. E aí, num belo dia, ele resolve se rebelar, ele diz que não vai mais pagar impostos e vai ali, nesse contexto, acontecer uma guerra. E nessa guerra, quem leva melhor é o rei Quedorlaomé, inclusive ele leva todo mundo de Sodoma prisioneiro, homens, mulheres, leva boi, vaca, leva tudo que tem ali naquela cidade, ele leva, inclusive quem que ele leva? Ele leva Ló, que era o sobrinho desse homem chamado Abrão. Então Abrão, ao saber que seu sobrinho tinha sido levado prisioneiro, cativo, ele recruta lá 318 homens adestrados na batalha, na guerra, para ir tentar resgatar o seu sobrinho Ló. Então Abrão agora vai guerrear contra esse rei chamado Quedorlaomé, e ele vai lograr êxito de forma que ele consegue recuperar o seu sobrinho, recuperar a família, recuperar homens, mulheres e tudo quanto aquilo que Quedorlaomé tinha levado. E por fim, a gente chega num ponto crucial dessa pergunta, que foi esse tudo que Abraão, ou melhor, que Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão, deu como dízimo. E é nesse momento, quando ele está voltando com seu sobrinho e com tudo aquilo que ele tinha recuperado, que surge um homem chamado Melquisedeque, que a Bíblia interpreta como rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E há aí uma história por trás desse rei, de quem seria esse rei, se esse rei é uma espécie de cristofania no Antigo Testamento, mas isso é para um outro momento. E esse rei vem trazendo para Abrão pão e vinho. Ele dá pão e vinho para Abrão. E, como forma de agradecimento, penso eu, Abrão deu dízimo de tudo, ou seja, a 10ª parte de tudo a esse rei chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E para ficar mais claro ainda o que seria esse tudo que Abrão deu, nós temos um texto direto em Hebreus capítulo 7, no verso 4, que diz assim: agora, considere quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o 10º dos despojos. Ou seja, temos aqui uma referência clara de que aquilo que Abrão deu a Melquisedeque como a 10ª parte
era um despojo de guerra. Ou seja, tudo aquilo que eles tinham trazido como saque, que era normal na cultura de guerra, naquele contexto do Antigo Testamento, o vencedor saquear a cidade, levar o povo escravo, era muito normal que isso acontecesse. Então, fica muito claro que no texto de Hebreus que eram despojos de guerra. E ainda o comentarista Champlin, ele vai citar, junto também com outro comentário bíblico muito bom de NVI, vai dizer que os despojos são os bens tomados dos adversários. E aí, agora a gente tem aqui o esclarecimento do que foi que Abrão deu como dízimo. O que foi esse tudo? Tudo foi os despojos de guerra que ele estava trazendo naquele momento após ter guerreado contra o rei Quedorlaomer vencido. Ele traz os despojos de guerra e aí ele dá os despojos de guerra, uma 10ª parte para o rei Melquisedeque. Mas aqui cabem algumas perguntas para nós. Deveríamos nós dar dízimo no mesmo formato desse contexto? Deveríamos nós pegar ou entrar em guerra com alguém, guerrear contra alguém, saquear lá a cidade e dar dízimo dos despojos de guerra? Responde aí nos comentários o que você acha. Nesse contexto, não há nenhuma referência com relação a um dízimo anual, mensal, trienal ou de qualquer outra espécie. Simplesmente o texto nos diz que Abrão deu o dízimo. Não era uma obrigação. Nós não vemos outra referência em lugar nenhum onde diz que Abrão deu dízimo. Outras vezes isso não acontece no texto. O texto só nos informa que Abraão deu. E ponto. Não existia nenhuma obrigação legal. E nós temos aqui ainda um contraponto, segundo esse comentarista muito renomado chamado Champlin. Ele está citando aqui agora Adam Clarke. Ele diz que as culturas em volta ali do contexto do povo hebreu, talvez eles já tivessem esse hábito de dar o dízimo dentro ali da cultura deles naquele contexto. Porém, essa é uma inferência externa de alguns estudiosos. Nós não temos nenhum ponto da Bíblia que diz que era algo normal, rotineiro, do cotidiano do povo ali de Abraão. Ok? E aí, gostou desse vídeo? Ficou claro para você ali que no contexto de Abraão, em Gênesis 14, 20, o dízimo eram os despojos de guerra? E aí, dentro dos demais vídeos, nós vamos tentar ir elucidando à medida que esse termo dízimo vai aparecendo, as suas variações, as suas transformações ao longo do tempo, para a gente chegar ao consenso de entender, será que o dízimo é uma prática que nós devemos ainda realizar, fazer hoje em dia? Se sim, devemos fazer no mesmo molde que acontecia no Antigo Testamento? Então, até o nosso próximo vídeo. Fica na santa paz de Deus.